Bem-vindos à Noergologia. Vou iniciar com uma pequena história acontecida comigo e com meu filho. Ano 1982. Meu filho estava no 3º ano de medicina. Imaginem a enorme dificuldade que ele encontrou para tentar me convencer a abandonar o fantástico, tradicional curso de medicina para se matricular num curso sem pé nem cabeça, informática, sem futuro. Ninguém sabia direito do que se tratava. Quando ele começou a me falar então os termos da informática, download, ele explicava, ele traduzia, ele escrevia, eu não entendia. A história se repete. Noergologia, igualmente, é um conhecimento, uma ciência no seu estado de nascimento, que também vai gerar nomes inteiramente desconhecidos. É importante ressaltar, o nome não é um novo nome para uma coisa que você já conhecia, é um novo nome para um novo mundo, um novo conceito. Então, Noergologia está na primeira onda hoje. Na época, meu filho estava na primeira onda da informática. Quem está na primeira onda é alguém com capacidade de ver um pouco à sua frente. Veja um argumento que o meu filho usava na época. Ele dizia o seguinte: olha, daqui a uns anos o médico ficará quase que impossibilitado de exercer medicina sem informática. Eu achava aquilo um absurdo. Todavia, agora em 2012, eu pude assistir na Federal uma aula inaugural da 2ª turma do curso de Informática Biomédica, aula proferida pelo Dr. Sabatini. Vejam a visão de quem está na primeira onda. Igualmente, a história se repete. Noergologia é um conhecimento novo que vem satisfazer uma exigência do progresso humano na área das ciências do pensamento. Noergologia é uma revolução, é uma ruptura de paradigma. Você pode perguntar, mas por que uma ruptura, uma revolução? Por que não uma simples melhora, um simples kaizen? Veja você mesmo. As ciências do pensamento nasceram no final do século XIX, no mais completo analfabetismo neural. Nasceram fora do cérebro. Você está vendo um cérebro com um sinal de proibido. Inteiramente fora do cérebro. Órgãos do pensamento. Foi a flecha invisível, foi o ídita babilônico, foi o coração. Quando você fala, eu sei de cor, você está dizendo, eu sei de coração, que já foi o órgão da razão. Outro órgão do pensamento já foi o sexo, o falo, o útero. Quando você fala em libido, em id inconsciente, você está falando que o órgão do pensamento é o sexo, é o falo, é o útero. Isto desde que Hipócrates, o pai da medicina, estabeleceu os órgãos sexuais, particularmente o órgão sexual feminino, como provedores do combustível para a energia do pensamento. Também foi órgão do pensamento o nariz. Não está lembrado? A paciente era Emma Eckstein. O que Emma tinha? Tinha medo, fobia de entrar em loja de chocolate. Qual o procedimento médico que os doutores Sigmund Shlomo Freud e Wilhelm Fliess
praticaram para resolver o problema da fobia de loja? Cirurgia do septo nasal. Por quê? Porque eles tinham uma teoria conectando o septo nasal como uma espécie de torre de retransmissão da libido uterina. Outro inacreditável órgão do pensamento foi a garganta. Ainda agora, em pleno século XX, o ilustre psicólogo Watson dizia: não há pensamento. Você pensa que pensa, mas só está guturejando. E o cérebro? Ora, o cérebro era inaceitável como órgão do pensamento. Quem quer que falasse em cérebro para explicar pensamento e sentimento era ou perseguido, como aconteceu com Avicena, ou vaiado, ou preso, como aconteceu com Sechenov. Então, as ciências do pensamento, psicologia, parapsicologia, psicanálise, nasceram fora do cérebro e quando foram migrando para o cérebro, se comprometeram com o analfabetismo neural, com um cérebro estático, passivo, com memórias indeléveis, ou com um cérebro sem energia própria. Veja, Freud era neurologista da época. Ele tentou inicialmente criar um sistema pensamento-cérebro, mas como ele mesmo diz, isto era uma coisa utópica, impossível para os conhecimentos da neurologia daquela época. Freud sabia que pensamento é energia, mas onde estava a energia de um sistema de pensamento cérebro? O cérebro não tinha energia própria. A neuroeletricidade só foi descoberta muito tempo depois, em 1924, descoberta uma coisa, aceitei outra, só começou a ser aceita na década de 30, e o próprio Freud só começou a refletir para valer na descoberta da neuroeletricidade e refletir que um sistema com energia própria inutiliza tudo o que ele escreveu sobre conceitos de repressão, projeção, transferência, sublimação. Ele só percebeu isso 2 anos antes de morrer. Coincidentemente, 1 ano antes de eu nascer. E tudo isso com o compromisso do paradigma mecanicista. Pois bem, depois do nascimento das ciências do pensamento, neurociência, então descobriu a neuroeletricidade, da qual falamos agora, a neuroplasticidade. Rita Montalcini descobriu em 1944, eu estava com 6 anos, que o cérebro não era estático, com memórias indeléveis, como você pensava. Cérebro é plástico, pode ser moldado, modificado como uma massa de pão. Em 1986, uma parte da ciência começou a aceitar a neuroplasticidade. Só uma parte, porque ainda agora, enquanto eu falo, existem profissionais ou aplicando psicoteste ou fazendo psicoterapia regressiva. Você percebe? De que vale o psicoteste para um cérebro plástico, um cérebro que muda? O psicoteste vale para um cérebro estático, um cérebro mecânico, um sistema hidráulico, um cérebro que não existe mais. Uma outra descoberta. Memórias estão inseridas em conexões cerebrais. Eu me lembro em 1970, qualquer estudioso da área sabia na ponta da língua que a amnésia decorria de resistência inconsciente. Quando o Dr. Bernard Tagranoff começou a descobrir que memórias estão
inseridas em conexões neurais e que amnésia significa desconexões neurais, enfraquecimento de conexões neurais. E quando eu comecei a falar isso aqui no Brasil, eu era considerado um anátema. Alfagenia, em 1969, o homem pisa na Lua. Isto mudou o nosso conceito de mundo. Um ano depois, em 1970, é feita a grandiosa descoberta da alfagenia. O que é alfagenia? Até então era pacífico, porque é um dos axiomas do paradigma vigente, para o paradigma vigente do PPP, portanto, para nós da noergologia, o velho paradigma, o órgão do pensamento é difuso, não é o cérebro. E um dos axiomas é o axioma da energia invasora, dizendo que uma energia invasiva alienígena e exógena ao sistema invade o sistema, produz pensamento e captura a imaginação. Donde o nascimento de repressão, projeção, transferência, etc. Mas em 70, com a descoberta da alfagenia, se comprova que é o contrário, é o pensamento que tem a capacidade de controlar a intensidade e a frequência da energia neural, da energia do órgão do sistema. E cada vez mais todos percebem que o sistema pensamento-cérebro não é passivo, não é mecânico, não é estático, pelo contrário, é ativo e criador. O progresso da ciência é tal que, no seu próximo livro, Dr. Elson Montaño tem um capítulo mostrando como os pensamentos se sustentam por meio da plasticidade sináptica, ou seja, o que acontece na intimidade da interface pensamento-cérebro. O professor do Dr. Montaño, o Nobel Eckel, incentivava os cientistas daquela época a atravessarem o Rubicon e a tentarem resolver a questão da interface pensamento-cérebro. Elson Montaño penetra nessa interface, explica como acontece, e a noergologia é a ciência da interface pensamento-cérebro. Se o cérebro é o hardware, a noergologia é o software. O neurocientista Nicolelis está pedindo para que a neurociência se liberte de velhos dogmas e abrace a noção de um cérebro ativo e participante em todos os sentidos. Agora ver, enquanto o Nicolelis treina macacos a comandarem com o pensamento braços mecânicos a quilômetros de distância, enquanto o meu vizinho de sala, o Dr. Chang, no campus da Unibem, treina minhocas a criarem memória, porque é isso o que ele faz, o Ocidente continua abraçado com o paradigma mecanicista, continua falando em inconsciente. Se me permite uma comparação, isto equivale a você ter ganho na loteria esportiva e insistir em continuar morando em favela. E toda a sociedade paga o preço do paradigma. O paradigma é o mandante científico, é o a priori científico de cada época. No paradigma demogênico, o preço pago era a fogueira. Pessoas eram queimadas vivas depois de submetidas a um diagnóstico científico. Igualmente, hoje nós pagamos o caríssimo preço. Psicoteste para carteira de motorista, psicoteste para concurso público, psicoteste para um cérebro plástico. Isso é uma excrescência, porque o cérebro muda. O psicoteste foi feito para aquele cérebro quadrado, o cérebro que está nos museus, o cérebro mecânico, o cérebro mecanicista, o cérebro com memórias indeléveis. E o que me dizem então de
domar crianças com Ritalina, a lobotomia moderna. Agora vejam, como é que você explica que um ilustre psicólogo, Watson, vou citar de novo para que possamos compreender melhor, agora no século XX, num país de primeiro mundo, os Estados Unidos, falava nas melhores universidades, não há pensamento, apenas guturejamento. E ele não era avaliado. Por que que não era avaliado? Porque quando ele falava isso, ele tinha a bênção, a proteção, o beneplácito do paradigma, para o paradigma vigente, para nós o velho paradigma. O órgão do pensamento é difuso. Finalmente, como comentava comigo meu grande amigo e psicólogo Pierre Weil, o paradigma do PPP, o paradigma mecanicista, constrói conhecimento para defuntos psicológicos. O cenário mostra que a defasagem entre as ciências do pensamento e o progresso da ciência cada vez maior, tão grande que descobertas feitas várias décadas depois do nascimento das ciências psi, descobertas essas foram, por exemplo, aposentadas como alguns veículos da NASA. Enquanto isso, os profissionais da área continuam falando em inconsciente, continuam adotando rótulos mecanicistas, continuam vinculados ao velho paradigma do passivismo psíquico. A situação foi agravando de tal modo que a Unesco entrou em cena em 1986. Ela convocou os maiores cientistas da época e lhes pediu que fizessem um diagnóstico para resolver a situação. O diagnóstico foi publicado na Carta de Veneza no dia 7 de março de 1986. É necessária a mudança de paradigma na área das ciências do pensamento. Se isto não ocorrer, a humanidade corre risco de sobrevivência. Leia a íntegra da Carta de Veneza publicada no site da Noergologia. Já um pouco antes da Carta de Veneza, e a Carta de Veneza então dinamizou mais ainda esses movimentos, surgiram movimentos como o da antipsiquiatria, psiquiatras pedindo o fim da ciência, que nada mais é do que policiamento do pensamento, e foi ampla e abusivamente utilizada na cortina de ferro, e mesmo aqui no Ocidente, para aprisionar pessoas sem mandato judicial. O movimento da antipsicocracia nasceu com o nome PNP, People Not Psychiatry, na Inglaterra. O movimento tinha e tem por objetivo lutar contra a imposição de psicodiagnóstico compulsório em psicotestes compulsórios, sejam psicodiagnósticos aplicados pela psiquiatria, pela psicologia ou por qualquer autoridade que lide com a área das ciências humanas. Surgiu um movimento antimanicomial, bastante conhecido aqui no Brasil, muitos movimentos alternativos, muitas dissidências de profissionais da psiquiatria e da psicologia evoluídos. Surgiu o movimento iconoclasta, defendido por Paul Feyerabend. As ciências do pensamento viraram policiais do pensamento. Por isso é necessário pedir o fim e a morte dessas ciências. O movimento antroposófico apresentava a solução de que as ciências do pensamento deveriam ser estudadas depois do rigor da ciência e antes do dogmatismo religioso. O movimento assintagmático defende que as ciências do pensamento sejam estudadas fora de qualquer vínculo paradigmático. E, finalmente, o movimento revolucionário. Noergologia pertence ao movimento
revolucionário. O que diz Noergologia? Noergologia concorda com vários argumentos das demais correntes. Discorda profundamente das soluções apresentadas pelos demais movimentos. Porque Noergologia defende que as ciências do pensamento devem ser estudadas dentro do rigor científico. Foi a ciência que trouxe vários benefícios para a humanidade. Com uma condição, a morte do paradigma, a ruptura do paradigma. Então, enquanto outras correntes pedem a morte da ciência, a Noergologia pede que viva a ciência e morra o paradigma do PPP. A ciência deve continuar agora respirando novos ares com o paradigma emergente da Noergologia. Assim, em 1999, lançamos o livro Revolução de Paradigma na Psicologia. O nome é marqueteiro, o nome correto deveria ter sido Revolução de Paradigma nas Ciências do Pensamento. O livro traz de novo os seguintes aspectos. Primeiro aspecto, enquanto dezenas e centenas de outras correntes, livros e pensadores descem a lenha e dizem está errado, está errado, está errado, até o paradigma está vencido, mas não dizem para onde vamos, o nosso livro, ele, em primeiro lugar, faz o mapeamento dos axiomas do PPP. Em segundo lugar, faz o mapeamento dos axiomas do paradigma emergente da Noergologia e, portanto, estabelece com clareza de onde estamos vindo e para onde queremos ir. Fazendo uma analogia, na Líbia do Gaddafi haviam vários movimentos tentando depô-los. Os movimentos não conseguiam depô-los. Quando surgiu a OTAN e sistematizou, organizou os diversos movimentos, o Gaddafi caiu. Analogamente, Noergologia é um movimento estruturado, com axiomas já estruturados. E a Noergologia, com certeza, vai finalmente destronar o paradigma vigente do passivismo psíquico. De tal sorte que, desde a descoberta do pensamento, século IX a.C., até o advento da Noergologia, é o paradigma da Noergologia que vai dar o primeiro grande salto evolutivo paradigmático nesta área. Então, Noergologia não é uma nova teoria. Não é um novo ramo da psicologia. Não é uma nova escola da psicologia. Não é uma nova praxis da psicologia. Não é uma psicoterapia alternativa. Não é nada fora da casinha, como os americanos gostam de dizer. É algo fora da casona, fora do Palácio Imperial. É o novo paradigma. Mudar de paradigma é mudar as lentes dos óculos com os quais enxergamos o mundo. Vamos agora, então, conhecer quais são os axiomas do paradigma emergente da Noergologia. Produzir ciência à luz do paradigma emergente da Noergologia exige, como condição a priori, obediência aos seguintes axiomas paradigmáticos. Ser humano é intencional. Pensamento-cérebro é sistema ativo e criador. Cérebro é órgão e instrumento do pensamento. Imaginação comanda Noergia. Cientista holocentrado.